bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 18 da segunda temporada de Mushoku Tensei! Yay! E neste episódio, o Igor virou vovô. Você tá emocionado com isso? Parabéns ao Igor, porque Parabéns, ele Igor. se tornou vovô Parabéns, no Igor, Dia você. das Mães. Parabéns. Inclusive, foi bem isso, né? Porque a Silvia ficou grávida no Dia das Mães. Então tá tudo ali, né? Tudo conectado, parabéns. Tudo conectado. Parabéns. Igor, nas Assim. coisas, como você se sentiu com essa notícia? Então, cara, é que é de fato emocionante. Sim. Muito. É muito emocionante, porque a gente tá falando de um protagonista que passou pelo que ele passou. Um cara que chegou, ele viu o inferno, ele tava assim, o mundo odiava ele. Um cara completamente destroçado pela realidade do mundo, a ponto de não conseguir nem se socializar. Aí tu vê um cara que tá dentro dessa situação, que a gente até coloca como uma situação muito complicada. Inclusive, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, enfrentarem situações de bullying, se verem em situações onde tem algum tipo de felicidade de se cortar nesse sentido, cara, sim, não se restrinja, peça ajuda. É muito importante vocês saberem que vocês têm com quem contar. E usando também dessa prerrogativa para informar sobre essa questão, é importante também a gente elucidar sobre o contexto do anime, porque aqui a gente tá falando de um protagonista que viveu uma situação semelhante e que, por conta de algo que é extremamente recorrente e que é visto como um completo escapismo em forma de narrativa, como o Mushoku Tensei, a gente tem essa prerrogativa de que, pô, você tá vivendo um inferno, tu consegue ir pra outro mundo e viver um mundo melhor. Então, assim, tu vê um personagem que passou por essa situação e esse personagem, ele se desenvolver, ele crescer, você acompanhar ele desde quando era um bebê até agora, e você acompanha quando ele era criança e agora ele como pai, e tu, dentro desse processo, visualizar como ele amadureceu, eu acho que é fascinante. Eu acho que é de fato fascinante. O quanto que Mushoku trabalha isso, o quanto que Mushoku apresenta isso pra gente, é de fato emocionante, assim, você tem dois pontos, tem um ponto mais introspectivo meu, né, porque minha filha tá grávida, eu tô feliz por ela, porque ela tá grávida, sim. Então assim, você, vovô, obrigado pelos senhores aí por falarem o óbvio. Parabéns, Igor. Parabéns. De fato, isso é emocionante. Sim, de fato. E, inclusive, só explicando o contexto, por conta da piada, é que, de fato, eu adotei ela como filha porque ela tava sendo execrada pelo mundo. Então, porém, entretanto, todavia, a gente tem um outro ponto aí, né? Que, assim, vai ficar um pouco ali como um subtexto, um foreshadowing que foi apresentado, de que Mushoku tá entrando em uma outra seara que eu acho interessante trabalhar. Porque a gente fala muito sobre mitologia, e você tem diversas mitologias que falam e nos elucidam sobre características de deuses. E aqui, tu tem em Mushoku um deus que, assim, ele é completamente aberto à traição. E ele tenta enviesar o nosso protagonista pro lado errado da força. Ele tenta enviesar o nosso protagonista pra traição. Falando que se ele trair, ele vai encontrar um dos melhores do mundo possíveis que ele pode encontrar. Então, assim, é complicado tu lidar com uma situação em que, literalmente, ele confiou nesse deus durante toda a narrativa, porque ele trouxe bons frutos no sentido de que, pô, foram boas escolhas extremamente bem capacitadas, técnicas sobre as ações que ele deveria tomar, e a gente vê agora que foram todas acertadas. A gente vê aonde o nosso querido protagonista chegou, como foi bem acertado. Mas, assim, ele sobrepor a moral, a ética, em prol de um fim, não dá. Então, assim, é interessante também você visualizar esses nuances da narrativa sobre a questão de deuses. Porque eles não têm essa moral, eles são racionais. Então ele vai te dar o caminho mais racional para chegar em determinada conclusão. Então, tu ter esse personagem, que é um personagem de apoio, e que até muitos falam que é um recurso de roteiro, um deus ex machina, que sabe tudo sobre a narrativa. Não! Ele foi colocado ali justamente por isso, porque ele é um personagem que apresenta as soluções de maneira fácil, e quando chega nesse ponto que apresenta novamente a solução de maneira fácil, entre aspas, ele basicamente pede em troca a moral do nosso protagonista.
pede a dignidade do nosso protagonista. Então, assim, é complicado esse tipo de situação, mas é um complicado no sentido de que é interessante essa perspectiva porque traz nuance pra personagem. Traz nuance pra esse elemento narrativo que era muito colocado como uma ferramenta. E que não é uma ferramenta, porque ele tá apresentando um contraponto. Ele tá antagonizando com a situação. Então, dentro disso, esse episódio é fantástico justamente pela forma como ele consegue trabalhar o Rudius e como ele apresenta esses conflitos pro Rudius em primeiro plano. Então, desde o Rudius anterior, que a gente viu nas temporadas passadas, como ele amadureceu e como ele tá lidando com essa situação, e essa responsabilidade, acho que a palavra essencial desse episódio é responsabilidade. Porque ele se vê responsável pela família dele atual e ele também se vê responsável pela família dele que criou ele. Então, essa responsabilidade consome ele por dentro, porque ele não sabe com quem vai ficar. Ele não sabe se vai ficar com a esposa ou se vai salvar a família dele. Então, assim, esse é um dilema muito importante. E até um ponto aí pra gente fazer uma analogia, pra trabalhar isso em primeiro plano, eu acho importante trazer obras que fazem isso muito mal, como o próprio Evangelion, que tanto é condecorado por conta do dilema do porco-espinho, mas só que não existe dilema se não tem ação. Não existe dilema se não tem contraponto. Não adianta tu apresentar dilema em que um terceiro fala que o dilema existe. Aqui, Mushoku literalmente coloca esse dilema na frente do protagonista e ele tem que decidir. E não é um terceiro falando. Então, assim, é o jeito certo de fazer esse tipo de conflito. De apresentar isso em primeiro plano e de apresentar como o protagonista ele se vê angustiado pela decisão que ele tem que tomar, que não tem pra onde ele correr. E aí tem certos indivíduos, que eu nem vou citar o nome, que fala muito sobre a questão de causa e consequência, que ele tá vivendo essa situação em primeiro plano a todo momento. Ele não pode se abster, ele não pode não decidir, ele tem que tomar uma decisão e ele vai ter um revés por causa disso. Então é muito importante esse tipo de aspecto na narrativa, porque traz conflito, e uma narrativa em que o Rudius ele se tornou tão poderoso que é até complicado de antagonizar com ele. Então a gente tá falando de uma narrativa que não precisa parecer um boss final, um rei demônio 2.0, pra antagonizar a narrativa. Antagonizar a narrativa é literalmente as ações que ele vai tomar. Então ele escolheu o lado A ou o lado B, vão trazer consequências, e assim ele antagoniza. Isso denota uma narrativa muito bem escrita, que não precisa de um power level exacerbado pra criar conflito, pra gerar esse ponto. Não, ele faz isso pelo próprio texto e pela forma como o protagonista vai agir. Então, assim, de fato, esse episódio foi muito emocionante por conta da questão da gravidez. Emocionante também pela reação do Rudius, como ele se vê dentro daquela situação, porque ele, de fato, ele vai ser pai. E dentro dessa situação, ele colocando que ele vai ser pai, e ele basicamente falou, não, eu vou ficar com a esposa, vulgo minha filha, e depois de tudo isso, aparece literalmente Deus pra falar pra ele, não, cara, pô, trai aí, fica aí, mas trai aí por outro caminho mais fácil. Então, assim, é algo complicado. Eu entendo isso sem ser narrativa, faz sentido, mas é algo complicado porque é complicado pro Rudius lidar com tudo isso. É muito incentivo pra ele ir pro caminho errado. E o errado entre aspas, porque são perspectivas, são óticas. Então, assim, ele tem que abrir mão de alguma coisa. E, de fato, ele vai abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho interessante, eu acho angustiante esse episódio. E eu também acho interessante essa ação de Deus de falar isso, de colocar isso, porque aí até um outro elemento para viés de analogia, né? A gente... Jesus foi tentado por Satanás, né? Satanás ofereceu o mundo e Jesus falou que não queria. Então, assim, vir uma figura emblemática como esse Deus e falar que faça isso e você vai conquistar a felicidade, é complicado. E ele vê entre essa lacuna e fala, opa, esse ponto eu não passo. Então eu acho interessante também o nosso protagonista, pela forma como ele age em determinadas situações, porque ele tem nas mãos dele quase que um ser onipotente falando, faça isso que vai dar tudo certo. Mas ele não abre mão das suas convicções, ele não abstém, obstrui a sua própria dignidade por conta disso. Então também é importante esse aspecto e também a relação de causa e consequência. Então, assim, de fato, um bom episódio de Mushoku, um episódio extremamente memorável, um episódio extremamente impactante e um episódio extremamente agoniante dentro da perspectiva do nosso protagonista, de que ação ele vai tomar e de quais as consequências ele vai sofrer, porque ele não tem como fugir com um final feliz
como outras obras fazem, de simplesmente, a situação tá muito complicada, como a gente resolve? Final feliz, tipo Pluto, que não sabe escrever uma situação, e aí, gente, tem uma situação complicada, como a gente resolve? Poder da amizade, resolvemos todos os problemas do universo, o planeta está a salvo. Então, assim, o Mushoku não pode se dar o luxo de fazer como Pluto, até porque Pluto é extremamente mal escrito, o final é muito ruim. Então ele tem que dar esse impacto, tem que dar esse peso, porque senão vira Pluto. E se ele virar Pluto, acabou, cara. Acabou. Então, assim, muito bom o Mushoku, muito importante essa relação de causa-sequência. Até porque pra manter a coesão do roteiro, que está extremamente bem embasado, e esse episódio só colocou isso em vias de fato, pra gente como espectador, o famoso pra cego ver, porque não tem como errar. Não, inclusive, mano, aqui eu e o Thunder temos que fazer a nossa retratação e pedir perdão a Mushoku, porque o que ele fez pra trazer toda a evolução do Urudos numa única cena eu achei fantástico. Porque na cena de Deus ele faz o papel, já que você trouxe até referências religiosas, vamos trazer também aqui, Deus faz o papel novamente da serpente, tentando tentar a Eva com a grande maçã. E aqui ele faz o que ele sempre fez, ele sempre tenta o Urudos, fala, não, faz desse jeito aqui, porque aqui você vai ganhar o prazer, vai dar tudo certo pra você. Faz desse jeito. E na segunda parte da primeira temporada, ele sempre seguia Deus. Porque ele fala, não, vamos seguir aqui, vamos aproveitar. Até o momento onde ele, lá no início, que ele encontra as crianças feras aprisionadas, ele segue com a mentalidade que Deus mandou seguir, que é, não, segue ali, porque ali o seu prazer será realizado. E aí, depois de tudo que se passou, principalmente nesse episódio, onde você tocou na palavra certa, responsabilidade. O Urudos notando toda a responsabilidade que ele tem de tudo que ele construiu, que ele conseguiu, e que ele ganhou por méritos próprios. Quando ele chega aqui, ele conversa com Deus, a primeira coisa que tem é uma falta de comunicação, porque Deus acha que as mesmas táticas vão funcionar, e não funcionam. Pelo contrário, o Urudos está sempre em conflito, pensando, não, mas o que você quer que eu faça? Como assim você quer que eu traia a minha esposa? Quer vai acabar tendo um filho meu? Isso é completamente um absurdo na cabeça do Urudos agora. Coisa que antes não era, porque antes ele era muito imaturo. Agora que ele se tocou de todas as responsabilidades que ele tem, e que isso foi construído, foi bem detalhado gradualmente, e aqui a gente tem a cena ápice, o clímax de toda essa construção, de, não, agora eu tenho responsabilidades, eu não posso simplesmente parar. E a inação é a minha segunda escolha, então eu não vou seguir. A opção dele agora não é só a decisão que ele tem no mundo. A decisão agora é importante porque envolve se ele vai continuar seguindo ou não nas graças de Deus. Então, se esse Deus, que é um Deus pagão, obviamente, está querendo atraí-lo para o lado errado, de não, vem trair a sua esposa, vem Deus aproveitar e ter Exatamente, ele é Deus com D minúsculo. Ele te manda falar, não, traia mesmo, ganha toda essa traição, ganha um prazer ainda maior, sacrificando aqueles outros ali que não são necessários. Ele pensa, não, eu não vou fazer isso, pelo contrário. É que aí fica uma coisa dúbia pro Urudos, porque, muito bem posto pelo roteiro, fazer isso também significa abandonar a família que ele está para construir. Então é uma situação muito complicada para ele. Mas aí, por ele se tocar de que esse é o caminho correto, ele tem que realmente evoluir e sair dessas tentações malditas. Cara, foi assim, um padrão de evolução altíssimo para o Mushoku, que antes eu pensava, não tá tendo, ele só tá me enganando, e aqui Rudos e Mushoku me dão uma surra de palmole falando, você está errado, toma aqui todo o processo de construção, inclusive muito bem segmentado da segunda metade do episódio, que daí a gente tem toda essa dúvida crescente do Rudos, ele perguntando o que eu devo fazer, e todos, claro, tendo opiniões completamente divergentes, a maioria até dizendo para ele ficar, mas no final só ele sabe o que realmente vai ganhar com isso, e a irmã dele, já que foi muito bem construído no episódio passado, estipula, não, você tem que ir, porque mesmo que você esteja bem, outras pessoas como eu precisam dessa família que tá em perigo, então a gente tem que você tem que fazer isso por nós, ou eu farei sozinho e eu não tenho esse poder. E o Rudos, assim, tendo plena consciência e responsabilidade disso, sim, sensacional. Thunder, eu acho justo, a gente tem que fazer uma retratação aqui.
o que Mushoku construiu nesse momento não tá escrito. Não tá E escrito. um deus promíscuo, né? Pela Pois é, mano. proposição dele, um deus promíscuo. Assim, um ponto importante pra citar durante esse momento, e que eu acho que muita gente não pegou, é que se vocês voltarem ali no momento em que o Rudius tá dialogando com Deus, vocês verem que ele fica sem ar. Que ele começa a falar, ele fica tão irritado, ele berra tanto, que ele fica cansado. Por quê? Porque ele tá com o corpo fisicamente de antes, ele não tá com o corpo atual dele malhadinho. Então você vê que a construção de cena se importa com esse tipo de detalhe a ponto de uma retratação de um momento que ele está com Deus, primeiro, apresentar ele com o corpo dele de antes dele por Isekai, de apresentar ele como esse mesmo personagem que evoluiu, que antes era aquilo e agora é o Rudius, e não desassociar as pessoas, desassociar o indivíduo, tanto quanto ele estava antes do outro mundo, quanto o Rudius, ele é um só. Então ele faz esse trabalho também pra gente não desassociar, aproxima a gente do personagem por esse tipo de caracterização, porque você vê que ele tá acima do peso, então obviamente conforme ele vai falando, ele fica cansado, que é um contraste com o próprio Rudius. Então assim, toda essa montagem traz esse aspecto, e também a escolha da fotografia, por esse esbranquiçado, é justamente pra dar esse tom de que ele literalmente tá como se fosse no Olimpo dialogando com Deus. Então assim, a montagem de cena, toda a ideia do storyboard, a ideia da direção, de fazer essa passagem, de agregar esse impacto, é muito bem feito nesse sentido, porque também denota a caracterização do nosso protagonista. E denota como ele amadureceu. Então não é só o Rudius, a persona que está falando pra gente em primeiro plano, não. A voz que fica na cabeça dele, que em alguns momentos aparece em específico, ela também, dentro da sua identidade como apresentado, também amadureceu. Por quê? Porque é um personagem só e não tem como desassociar. Então também é muito importante esse tipo de caracterização pra gente não esquecer que o Rudius, ele é o Rudius amadurecido, sim, mas aquele Rudius que veio de Sekai, que era completamente diferente desse Rudius atual, ainda reside lá. Não só nas vozes na cabeça em momentos específicos, mas ainda tá lá. E ele é apresentado aqui em primeiro plano e ele fala não. Então acho também isso um elemento importante, porque ele é muito injustiçado, injustamente, sobre determinadas ações que ele ainda nem tomou e sobre proposições que literalmente Deus chega nele e fala pra ele pro caminho errado. Aí é complicado também, né? Exato. Então assim, também mais um detalhe dessa cena, que eu adoro a ideia desse futuro turvo. Justamente pra mostrar, cara, é uma decisão extremamente deturpada, mas ele vai apresentando essas vantagens. Olha o quanto você vai sentir prazer aos poucos. Só que se ele está realmente querendo fazer isso como objetivo primário, ele não precisaria estar se escondendo com essa forma turva, sem detalhes no corpo. Justamente por quê? Porque ele não quer trazer a verdadeira faceta dessas escolhas dele, que é a corrupção, que é a fuga da responsabilidade. E o Rudius se toca disso e fala: não, peraí, isso é estranho. Você tá me jogando cada vez mais pra âmbitos diferentes e eu não sei exatamente o que fazer. Isso não faz mais sentido pela vida que eu escolhi, que eu construí durante a primeira parte da segunda temporada e essa metade de agora da segunda. Então, assim, produção inteligente para conseguir escolher esses detalhes e a forma como foi feita. Muita atenção aos detalhes, como você disse, excelente trabalho de dublagem também, principalmente de Deus, que tem essa voz mais brincalhona, justamente para causar ainda mais dúvidas. E assim, este é um ponto de virada de fato. Dos 3 pontos que o Mushoku teve, esse com certeza foi o melhor, para trazer essa virada que não é só na narrativa, é pra vida, é pra tudo que o Rudius construiu até então. Sim, escolha genial, muito boa. Incrível. Acho que só pra arrematar esse ponto, que eu acho que é interessante também que o Rafa colocou, sobre a busca do prazer, tem determinados indivíduos que falam que Mushoku é uma obra hedonista. Então, tem, literalmente, no mesmo episódio que a pessoa fala isso, um contraponto gigantesco, onde o personagem tem a possibilidade de ir pro caminho hedonista na situação, e ele fala não. Trair? Não. Mas vai ser o caminho de maior prazer, maior felicidade? Não. Não vou. Então, assim, é importante também salientar esse aspecto de como isso é bem desenvolvido em primeiro plano e como determinadas retóricas
não são tão bem fundamentadas, ou são tão mal fundamentadas a ponto do próprio episódio contra o argumento. Então, assim, também é importante salientar determinados aspectos, e esse é um deles, de uma narrativa extremamente proeminente em trabalhar esses elementos em primeiro plano e de forma extremamente madura. Maravilha. Então, desse ponto pra frente, o Dinho jamais irá trair ninguém. Ele se tornou um homem íntegro. E se trair, vai ter uma justificativa, do mesmo jeito que o Chico Nedas traiu. E é louvado pelo Twitter. Então, assim, acontece. É porque no final de tudo, você precisa do contexto pra entender o que esse personagem realmente sentiu. Então, no momento, se ele realmente for trair, com certeza a obra vai estipular isso de uma maneira muito bem embasada, como foi esse episódio, tanto. Entendi. Ah, não, concordo. De fato, vai ter muito contexto. Isso, com certeza. Jamais duvidei. É isso? É isso? Tem muito mais a falar, mas acho que é isso, o grosso. O grosso. O grosso foi isso. Então, tá aí. O grosso de Mushoku, episódio 18, é isso. Então, valeu. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhe com todo mundo. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. E até semana que vem. No caso, não semana que vem, né? Porque semana que vem não vai ter episódio de Mushoku. Muito triste. Vai muito triste. Mas vai começar um arco novo. Já tem até visualzinho ali, né? Pro próximo arco. Então, em breve, uma próxima análise de episódios aqui no canal. Vamos que vamos.